Irmãos, eu quero nessa manhã estudar com os irmãos a instituição da Páscoa, lá no começo, lá no livro do Êxodo, capítulo 12. Pastora Átila, faça um favor para mim. Êxodo, capítulo 12. Hoje, agora pela manhã, eu quero conversar, pensar com os irmãos sobre a instituição da Páscoa, lá no princípio, lá a primeira vez. E tem algumas coisas muito interessantes aqui, irmãos, que é muito interessante você aprender. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos do 11 ao 14, depois o 26 e o 27. Êxodo, capítulo 12, abra sua Bíblia. Essa manhã você separou, você consagrou para prestar um culto ao Senhor. Então não deixe nada te perturbar, nada tirar a sua atenção. Vamos ler? É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Celebrarão este dia como estatuto perpétuo. Agora vai lá no versículo 26 e 27. Quando os seus filhos lhe perguntarem: que culto é este? Que ritual é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Vamos lá, irmãos. Vamos estudar um pouco sobre a instituição da Páscoa. A palavra Páscoa vem do verbo que significa passar por cima. No sentido de poupar. Sugere que Deus simples e literalmente passou por cima da casa dos israelitas que estavam protegidas pelo sangue. E aí, tem uma coisa muito importante aqui, que precisa, é a primeira coisa que eu quero que fique gravada aí na sua cabeça. A Páscoa não tem sentido para os que são estranhos às promessas de Deus. Preste atenção. A Páscoa só tem sentido para quem conhece as promessas. E para quem tem uma aliança com o Deus que lhe faz promessas. Senão a Páscoa é só o coelhinho e o ovo. Aí a pessoa compra o ovo, veste de coelhinho e pronto, acha que a Páscoa é isso. Não. A Páscoa do Senhor, ela só tem significado e ela só faz sentido para aquele que tem aliança com Deus e que conhece as suas promessas. Nós vamos observar aqui dentro deste texto, irmãos, 4 aspectos. Deus se revelando ao seu povo, Deus se revelando ao Egito, Deus revelando o plano de redenção e Deus se revelando a todos os povos da terra. Vamos lá. Preste atenção. A linha que eu vou seguir é: a Páscoa só faz sentido para aqueles que têm aliança com Deus e conhecem as suas promessas. E aí, irmãos, vamos pensar. A nossa vida é uma história. Ela tem passado, presente e futuro. E a gente não pode analisar a nossa vida baseado somente no agora.
no momento de hoje. Por quê? Porque se a gente tem um passado, o dia de hoje é reflexo do passado, é colheita, é resultado do nosso passado. E a gente também não pode ficar parado só aqui, porque tem um futuro. Então, para o futuro ser diferente, o hoje tem que ser diferente. E aí, nós precisamos olhar a nossa vida e a nossa história como uma linha do tempo e ter uma visão panorâmica. Então, também, quando a gente lê as Escrituras, a gente tem que ter essa percepção. Não podemos ler só o agora. Tem o passado, o presente, hoje, e tem o futuro. E as Escrituras ainda tem mais, irmãos. A Escritura fala da eternidade. Nós temos muita dificuldade de alinhar a eternidade à nossa vida. Porque a nossa vida aqui, irmãos, ela é passageira, transitória, mas o Deus eterno entrou na nossa vida para trazer a eternidade. Mas para Ele trazer a eternidade, irmãos, isso demora a entrar na nossa cabeça, e Deus, de uma maneira didática, Ele precisa começar a nos ensinar. E aí eu quero fazer um passeio com os irmãos sobre a história da salvação. E eu vou começar com Abraão. Deus chamou um homem chamado Abrão e lhe fez promessas. E é muito importante que você preste atenção. Lá em Gênesis 12, de 1 a 3, quando o Senhor chama Abraão, o Senhor fala: sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar você, vou engrandecer o seu nome, e você vai ser uma bênção. Preste atenção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, o Abrão, ele chamava Abrão, né? Abrão obedece e começa uma caminhada com Deus. Ele começa a ter grandes experiências com o Deus que o chamou e lhe fez promessas, ao ponto de Deus mudar o nome dele. E ele passou a se chamar Abraão, pai de multidões. Nessa caminhada, irmãos, o Abrão era velho, foi ficando velho, e a esposa dele era estéril. Mas Deus falou e fez uma promessa, que ele seria pai de multidões. E no meio dessa caminhada, lá em Gênesis 15, 13 e 14, Deus fala uma coisa muito importante. E eu quero que você vá na sua Bíblia olhar isso, porque isso tem reflexo lá na Páscoa, lá no Egito. Gênesis 15, 13 e 14, o Senhor fala com Abraão: fique sabendo, com certeza, preste atenção, irmão, olha como que Deus fala com firmeza. Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e depois eles sairão com riquezas. Irmãos, abre um parênteses. Páscoa só tem sentido para aquele que tem aliança com Deus e crê nas promessas do Senhor. E eu estou falando de promessas que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de uma multidão, que ele seria um grande povo, mas que no meio do caminho, este povo seria escravizado durante 430 anos, mas o Senhor os libertaria. Aleluia! Deus fala com aquele que tem aliança com Ele. Preste atenção, olha que coisa bonita, Deus fala conosco. Deus nos conta coisas a respeito do nosso futuro, do futuro da nossa família. Irmãos, só que às vezes a gente tem dificuldade de entender. E Abraão continua caminhando com Deus, aí ele vai ter um filho, seu filho se chama Isaque. Eu não vou entrar nos pormenores da história. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E o que eu preciso lembrar os irmãos na história desses 2 homens é que Esaú não tinha expectativa de futuro, por isso ele desprezou a primogenitura. Ele estava com fome, ele queria comer naquela hora, porque ele achava que ia morrer naquela hora.
O irmão dele, Jacó, já tinha excesso de futuro, ele era ambicioso. Então, ele deu uma manipulada ali e comprou o direito de primogenitura. E a bênção da descendência veio para Jacó. Jacó teve 12 filhos. E um desses filhos que ele teve foi vendido como escravo pelos irmãos e foi parar lá no Egito. E aí todo mundo conhece a história do José, né, irmãos? E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José foi parar no Egito. Irmãos, eu acho a vida do José legal, mas quando eu leio ela assim, vai me dando aflição. Ser vendido como escravo, ficar escravo, ir lá, depois ser preso e ficar numa cadeia. E parece que o José sempre ficava de bom humor, né? Ele sempre estava bem, ele sempre estava trabalhando e se saindo bem naquilo que fazia. Até o dia que Faraó teve um sonho, José interpretou esse sonho. A bem da verdade, o Senhor deu a José a interpretação daquele sonho e ele se tornou governador. Aí eu quero que você olhe lá em Gênesis 45, o versículo 5. Do 5 ao 8, eu nem vou ler, irmãos. Quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, ele vira e fala assim: não se preocupem. Não, eu não estou triste com o que vocês fizeram. Foi Deus que me trouxe para cá para preservação da vida. Para preservação daquele povo. Para que a promessa de Deus se cumprisse. Quando ele disse a Abraão que a descendência dele seria numerosa, naquela época, se eles não tivessem ido para o Egito, eles morreriam de fome. Mas Deus preparou um caminho, José se tornou governador, desceram 73 pessoas para o Egito, se eu não me engano, e lá eles ficaram por 430 anos. Olha Deus trabalhando na história. Irmãos, Páscoa só faz sentido para aqueles que têm aliança com Deus e creem nas suas promessas. Situações difíceis ao longo da história desse povo sempre aconteceu, mas o Deus com o qual eles tinham aliança estava trabalhando para cumprir as suas promessas. E lá no Egito, irmãos, esse povo ficou por 430 anos, eles se multiplicaram e se tornaram tão numerosos, que eles passaram a ser uma ameaça para o Egito. Por isso eles foram escravizados. E a opressão era tão grande, que Faraó mandou matar os meninos que nascessem. Porque se nascessem muitos homens, aqueles homens poderiam se juntar e criar um motim, uma guerra civil e tomar o poder do Egito. Então, Faraó mandou matar os meninos. E Deus, na sua soberania, usou as parteiras, 2 mulheres que pouparam a vida de algumas crianças, dentre elas a vida de Moisés. E nós conhecemos a história do Moisés, né, irmãos? Ai, que lindo, que lindo. Páscoa é para a gente poder lembrar disso. Aleluia. Deus tem plano no meio do caos. Deus tem caminho, Deus tem salvação, Deus tem uma história de redenção para o seu povo no meio da história, aleluia. E Moisés cresceu como filho da filha de Faraó, cresceu no palácio. Aí um dia lá ele matou um egípcio, foi para o deserto, lá no deserto ele ficou 40 anos, e um dia o Senhor apareceu para ele. Êxodo capítulo 3, eu quero que você leia. Êxodo 3, de 6 a 9. Deus fala, irmãos. Deus fala, aleluia, o nosso Deus, Ele fala com aqueles que Ele tem aliança com eles. E ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel para cumprir as suas promessas. Olha lá, Gênesis 3, de 6 a 9, é muito importante aqui você ler o que está escrito. E disse o Senhor: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, preste atenção nisso, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Por isso ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Aleluia! Irmãos, o que eu contei aqui para os irmãos brevemente é um relato de mais de um século de história do povo de Israel. Do povo que tem aliança com Deus. Do povo, aliás, da aliança que Deus fez com Abraão. Eu estou mais contando a história do povo descendente de Abraão, que passou por muitas coisas até chegar neste ponto. E neste ponto o Senhor se levanta e diz: eu ouvi o clamor dos meus filhos. Eu desci para livrá-los. E ele conhecia o sofrimento do seu povo. E aqui eu quero fazer um parênteses. Deus está se dando a conhecer. Deus está se revelando, mostrando que Ele é fiel, que Ele faz uma aliança e Ele mantém este compromisso, essa fidelidade de Deus, é a manifestação do caráter dEle. Deus é fiel. E quando Ele entra em aliança conosco, irmãos, os céus e a terra podem passar, mas aquilo que Deus fala se cumpre. E Ele desceu para livrar Israel. E ali naquele momento Deus estava se revelando como Deus forte, todo-poderoso. Ele vai se manifestar e mostrar que Ele é o único e verdadeiro Deus, o Deus que fala, o Deus que cumpre, um Deus que tem um povo particularmente seu, aleluia! Um Deus que tem um povo particularmente seu, e Ele é zeloso, cuidadoso e protetor dos seus. O Deus que tem aliança com Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que trabalha para cumprir as suas promessas. Então, este povo, descendente de Abraão, de Isaque e Jacó, naquele momento estava vivendo a grande promessa que Deus havia feito a Abraão. Eles se tornaram um povo numeroso. E estava chegando o momento de Deus dar a eles uma terra que era deles. Lembra lá de Gênesis 12, quando o Senhor falou: olha, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou te dar uma terra. Irmãos, estava caminhando. Quando Deus falou com Abraão, Abraão era ele e a esposa. Quando chega aqui nesse momento, irmãos, eram muitas pessoas, era uma multidão de povo. Deus estava se revelando a este povo como aquele que fala e cumpre as suas promessas. Mas Deus não estava se revelando somente ao povo dele. Deus também estava se revelando ao Egito. É muito importante também, irmãos, nós contextualizarmos a nossa história. A nossa história pessoal, ela causa impacto àqueles que estão ao nosso redor. O povo de Israel estava escravizado no Egito, e o Egito era a maior potência daquela época. Era uma potência bélica, eles tinham armas, eles tinham exércitos. É muito interessante que, se você for olhar na história antiga, o Egito tinha os cavalos. Os cavalos, naquela época, era a arma de guerra mais potente, irmãos. Os cavalos egípcios, carros de ferro, eles tinham isso para poder pelejar. E eles eram também um povo politeísta. Eles tinham vários deuses. E eu quero chamar aqui a sua atenção, porque os deuses do Egito, eles eram metade animais e metade homens. Ou tinha corpo de animal e semblante
humano. Eles, irmãos, depois você lê lá sobre o Egito, porque é muito, muito interessante. Quando Moisés chega para poder falar com o faraó e fala assim, olha, o Deus dos hebreus mandou dizer que é para você deixar o povo sair para fazer uma festa ao Senhor. O faraó falou assim, eu não conheço o Deus dos hebreus. Quem é o Deus dos hebreus? Não faço a menor ideia. Os nossos deuses são os poderosos. E aí, irmão, começou a manifestação do poder de Deus contra os deuses do Egito. E vieram as pragas. E junto com essas pragas, irmãos, havia uma bênção, uma diferenciação entre o povo do Egito e o povo hebreu. Preste atenção. Deus faz diferença entre aqueles que o servem. Aqueles que servem ao Senhor são propriedade do Senhor. Deus estava manifestando o seu poder. E praga após praga, irmãos, foi Deus quebrando todas as entidades do Egito e mostrando que Ele é o Senhor. E aí traz isso para nós aqui, olha, traz para o povo de Deus. Quando Deus revela o seu poder na minha vida, Ele está sendo manifestado a mim e àqueles que estão ao meu redor, para que o nome dele seja conhecido em toda a terra. Mas junto com tudo isso, irmãos, vem a parte didática. Deus estava revelando ao seu povo o plano da redenção. E o plano da redenção não é uma coisa fácil de entender. Deus, ao longo dos séculos, Ele vai de maneira didática ensinando ao seu povo, preparando o seu povo para o plano global da redenção, se assim eu posso dizer. E este plano de redenção, irmãos, não aponta só para o futuro, aponta para a eternidade. E aqui nós vamos olhar algumas coisas. A Páscoa é uma celebração memorial. É uma festa que eles teriam que celebrar ano após ano, para eles se lembrarem da atuação de Deus, a manifestação do poder de Deus no Egito, livrando o seu povo. A Páscoa, ela se tornou tão importante que o mês da Páscoa passou a ser o primeiro mês do ano. O calendário do judeu, ou do hebreu, do judeu, começou ali. Este mês será o princípio do seu ano. Olha bem, e é um marco com data de calendário, e é um marco onde o povo deixa de ser povo para se tornar uma nação. Então, é um marco extremamente importante. Deus estava dando uma identidade para aquele povo. Preste atenção, Deus estava dando uma identidade nacional. Vocês não são mais povo, vocês agora são uma nação. Para ser uma nação, você precisa de um território. Deus estava levando eles para o território. Para ser uma nação, precisa ter algumas características que identifique como nação, e Deus estava dando. Olha, vocês agora vão ter um calendário, e este calendário começa hoje, com a Páscoa do Senhor. Então, esta Páscoa tem um aspecto político, se é que eu posso chamar de político. Deus estava dando uma identidade nacional a este povo, mas ela começa dizendo que a Páscoa, ela é do Senhor, é Ele que institui, é Ele que manda, e você deve obedecer. Deus estaria executando juízo sobre o Egito e tirando de lá o povo que pertencia a ele, e Deus estava levando eles para um futuro. A obediência incondicional às ordens do Senhor traria salvação para quem obedecesse. Preste atenção. Deus deu o ritual inteiro.
você tal dia vai lá pegar um cordeiro. No quarto dia, depois que você pegar, você vai matar esse cordeiro. Tem o jeito certo de matar o cordeiro. Tem o jeito correto de participar daquela refeição familiar. E aí lembra o texto que a gente leu. Vocês devem comê-la já prontos para viajar, sandália nos pés, cajado na mão, comer depressa, porque esta é a Páscoa do Senhor. Então eles tinham que obedecer incondicionalmente, preparados para sair. E aí vem, irmãos, a revelação. O sangue será o sinal. O sangue será o sinal. Eles deveriam matar o cordeiro, tinha o lugar certo, a maneira certa de matar o cordeiro. Pegar um pouco daquele sangue, passar nas ombreiras e na verga da porta. Passar o sangue, toda a família tinha que estar reunida lá dentro, pronta para viajar, tinha que comer aquilo com pão sem fermento e ervas amargas, pronto para viajar. Irmãos, quem obedecesse aquelas ordenanças seria recompensado com a libertação e a entrada na terra prometida. Olha como são coisas extremamente atuais para nós. O sangue será o sinal. A obediência às instruções traria libertação do Egito e a recompensa da terra prometida. Mas é introduzido aqui um termo novo. Está lá no versículo 14. Esse dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. E vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. A Páscoa é um memorial eterno. É um memorial perpetuar, mas ela se tornaria um memorial eterno. Irmãos, essa introdução da palavra eternidade amplia a dimensão da Páscoa. Este povo teria que fazer ano após ano essa celebração para se lembrar. O sangue entra como um sinal. E este ritual de sacrifício de sangue começa a fazer parte da rotina daquela nação. Para perdão dos pecados, eles começaram os rituais de imolação de animais, porque o sangue seria o sinal. Naquele momento da Páscoa instituída ali, o sangue na casa das famílias seria o sinal do livramento da morte. E mais para frente, à medida que foram entrando os rituais de sacrifício, os cultos, o sangue era o sinal da propiciação, onde os pecados eram cobertos. Olha, o sangue começou a se tornar um sinal. E a Páscoa é um memorial eterno de que o sangue na casa livraria da morte. Irmãos, tudo isso era Deus ensinando ao seu povo sobre o plano da redenção. Por isso que quando Jesus apareceu lá no deserto, quando João Batista estava batizando, João Batista gritou e falou: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Para o judeu que conhecia a Páscoa, para o judeu que conhecia os rituais de sacrifício com sangue, eles entendiam aquela linguagem. Um cordeiro era morto, o sangue dele era derramado, e este sangue era levado no Santo dos Santos, e era oferecido a Deus, lá no tabernáculo de Moisés e depois no tabernáculo de Davi. E aí Deus respondia com fogo, quando aquele sangue era apresentado. Isso significava mais um ano de perdão, mais um ano de bênção, mais um ano de expiação em que o pecado estava coberto. Irmãos, e isso foi repetido ano após ano, até
até o dia que o Cordeiro perfeito desceu dos céus, aleluia, o Cordeiro perfeito desceu dos céus e foi para a cruz, e lá o sacrifício perfeito foi feito de uma vez para sempre, e um novo e vivo caminho agora, ele foi aberto, não só para uma terra prometida, mas foi aberto para uma eternidade com Deus, porque pelo sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados, a nossa dívida foi paga, aleluia, a dívida que era contra nós foi cravada na cruz, aleluia, e os principados e potestades foram despojados, e aí uma nova identidade nos foi dada. Hoje nós somos filhos de Deus, e em Cristo Jesus, quando eu estou unido a Ele, a semelhança da sua morte, eu também estou unida a Ele, a semelhança da sua vida. E aqui, irmãos, vem a questão do memorial eterno. Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele deixou a sua glória, veio, se fez homem, morreu no nosso lugar, mas a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde prendê-lo lá no sepulcro, e aí, irmãos, ao terceiro dia ele ressuscitou, e aí Paulo usa um termo que eu gosto muito, tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, Jesus foi lá e pegou a morte e falou assim, você não vai me vencer, porque em mim não há pecado. E aí ele ressuscitou, e ele comprou para nós o direito da vida eterna. E aqui vem a questão do memorial eterno. Irmãos, a Páscoa é um memorial eterno. É algo que Deus planejou desde a eternidade. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo ele foi morto para nos resgatar do poder do diabo, do poder da morte, do poder do inferno e fazer para Deus um povo particularmente seu. Aleluia! Páscoa do Senhor é um memorial eterno diante de Deus, aleluia. Há um sacrifício perfeito que nos resgatou e nos trouxe de volta para Ele. Celebrar a Páscoa é celebrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, que é o memorial eterno que está diante do Senhor. E a última coisa que eu quero lembrar com os irmãos lá nesse texto, na história do povo de Israel, no Êxodo 15, no capítulo 15, é muito bonito o cântico de Miriam, quando eles saem do Egito e atravessam o mar, e chegam lá do outro lado, ela canta uma música, e nessa música tem um negócio muito interessante, eu quero que você leia comigo, em Êxodo 15, 14 e 18. Êxodo 15, versículo 14 e 18. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias se apoderaram deles, dos habitantes da Filístia. Todos os chefes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera o temor. Esmoreceram todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai o espanto e o pavor pela grandeza do teu braço. Emudeceram como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, e o Senhor reinará para sempre. Irmãos, às vezes a gente acha chato ler uns negócios na Bíblia, que vai falando um monte de gente que morava aqui e ali, mas tem informações muito importantes aqui. E a informação importante é que todos os povos da terra ouviram falar do Deus dos Hebreus, o Deus que os livrou da praga da morte dos primogênitos, o Deus que os livrou da escravidão do Egito, o Deus que os fez atravessar
o mar vermelho e o Deus que estava levando eles para uma terra que ele daria a eles. Olha, irmãos, que coisa linda, todos os povos ouviram falar do Deus dos hebreus. Será que você consegue ver a semelhança da história da libertação do povo do Egito comigo e com você? Nós éramos escravos do diabo, do pecado e da morte. Mas Jesus veio e nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E aqui neste reino, Ele tem feito uma obra maravilhosa em nós, tem nos transformado, Ele tem feito com que a gente seja luz e sal deste mundo. A presença do Senhor na nossa vida tem feito com que todos os povos da terra glorifiquem o nome dEle. E hoje, irmãos, todos os povos da terra celebram a Páscoa. Pode ser que eles não celebrem da maneira certa, mas Jesus, a Páscoa é conhecida em toda a terra. E o Cristo, que foi morto em Jerusalém, a sua paixão também é conhecida em toda a terra. Olha que coisa linda, todos os povos da terra sabem quem é Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. Então, Páscoa é um memorial eterno, estabelecido pelo próprio Deus, para que o seu povo o conheça, para que todos os povos da terra o conheçam. Aleluia! Eu quero te convidar, você que está em casa, fique de pé. Você entendeu o que é a Páscoa do Senhor? Que começou lá no Egito, Deus se manifestando, se tornando conhecido ao seu povo, ao povo do Egito e a todos os povos da terra. A Páscoa do Senhor, ela tem um sinal, que é o sangue. E este sinal, este ritual, é um memorial eterno. Aponta para Jesus Cristo, na sua obra redentora na cruz, que comprou para nós a nossa salvação e garantiu para nós a vida eterna. Aleluia! Assim como o povo de Israel esperava, o povo hebreu esperava sair do Egito e ir para uma terra que manava leite e mel, nós temos a esperança da volta de Jesus. E Ele vem nos buscar para nos levar para morarmos com Ele eternamente. Deus, na sua maneira didática, sempre está nos ensinando sobre a obra redentora, o plano de salvação e a vida eterna que nós teremos com Ele. E tudo isso, irmãos, Deus faz e ainda está fazendo para que todos os povos da terra o conheçam. Hoje é Páscoa, hoje é dia que você pode ligar para alguém e contar para essa pessoa a história da Páscoa. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Conte a história de Jesus. Conte a história do Cristo que foi para a cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E deixa o Espírito Santo fazer a obra no coração das pessoas. Jesus Ele quer salvar e Ele continua salvando. Vamos orar? Você está com a sua família? Se você não está, você agora vai orar. Na Páscoa do Egito, o Senhor ensinou para eles o ritual do sangue que deveria ser aspergido ou passado nos umbrais da porta. Sobre a nossa casa está o sangue do Cordeiro. E eu quero que você faça essa declaração. Senhor, eu creio no sangue redentor de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para remissão, para salvação, para pagar o preço do nosso resgate. Senhor, e cremos que o Teu sangue está sobre a nossa vida. Eu creio que o Teu sangue está sobre a minha vida. Eu creio que o Teu sangue está sobre a minha casa, sobre a minha família. Aleluia. Senhor, nessa manhã, nós oramos e pedimos que o Teu sangue esteja sobre a nossa casa.
que o teu sangue esteja sobre a nossa família, porque este sangue é a garantia da nossa ressurreição com o Senhor. Este sangue é a garantia do perdão dos nossos pecados. Este sangue é a garantia de que nós viveremos eternamente com o Senhor. Queremos o sangue do Cordeiro sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas também queremos, Senhor, o entendimento de quem o Senhor é. Este Deus tão maravilhoso, tão grande, tão poderoso, Salvador, Salvador. Um Deus que planejou e executou a salvação, o Deus que fez alianças, Deus que fez promessas a Abraão, Isaque e a Jacó. Deus maravilhoso, Deus que cumpre as suas promessas, Deus que em Cristo Jesus trouxe redenção para todos os povos. Oh Senhor, que cada dia a gente possa te conhecer mais, que cada dia a gente possa te conhecer mais, para poder te adorar de maneira digna, da maneira que só o Senhor é digno de ser adorado. Deus poderoso, que com mão forte, braço estendido, salva e resgata o seu povo, e faz para si um povo particularmente seu, para a sua glória, para o seu louvor. Que o Senhor seja conhecido em toda a terra. Usa a nossa vida, Senhor, para proclamar a tua glória, para proclamar o teu amor, para proclamar o teu poder. Oh meu Senhor, seja o teu nome honrado e glorificado para todo sempre. Aleluia. Glória a Jesus.